Tudo bom, galera? Meu nome é Jorge, você está assistindo o História com Jorge, o canal onde a gente tem aula de história e joga videogame tudo junto. No episódio de hoje, que é véspera de Enem, a gente vai fazer um negócio um pouquinho diferente. Vai rolar o seguinte, eu recebi um convite do Colégio Átrio, lá em Goiânia, para participar do aulão pré-Enem deles. Então, beleza, na última quinta-feira, dia 1º, fui para lá, dei aula para molecada, tinha um limite de tempo ali, coisa de 10 minutos mais ou menos, para eu falar sobre escravidão na prova do Enem. É um tema bastante comum, o único ano onde não caiu em uma questão de escravidão foi 2009, então vamos ficar de olho nisso aí, um tema importante, beleza? Então o que eu fiz? Aproveitei que a aula foi transmitida via G1, né? Então peguei o vídeo do G1, tô colocando aí para vocês e inseri as questões originais no vídeo, dei um print na prova e coloquei para que ficasse mais claro enquanto vai rolando a explicação. Tranquilo? Então, se segura na cadeira e aperta o seu cinto e partiola de história, galera! Escravidão no Enem, alguns conceitos principais que a gente precisa ficar ligado aqui. A gente tem que revisar primeiro o caminho para a escravidão. Em 1845, a gente tem a Bill Aberdeen. O que é isso? É uma lei britânica onde a Inglaterra se dá o direito de apreender navios negreiros em águas internacionais. Por que é importante a gente lembrar disso? A gente está falando daquela Inglaterra do século XIX, aquela Inglaterra rainha dos mares, fazendo a segunda revolução industrial já. Então ela se dá o luxo de fazer isso aí, e aí você pensa, nossa, professora, Inglaterra humanitária mandou bem. Não exatamente, por quê? Escravo não paga imposto, ou escravo não ganha salário. Se não ganha salário, não consome produtos da segunda revolução industrial. Beleza? Então vamos sair um pouco dessa leitura mais simples e vamos um pouquinho mais fundo. Em 1850 a gente tem Lei Eusébio de Queiroz, dá uma olhada aí, proíbe escravos africanos no Brasil, mas o comércio interno de escravos continua. A gente vai ter um pico no preço de escravos nesse período por causa dessa proibição. Em 1870 a gente vai ter Lei do Ventre Livre, onde a gente vai ser escravos nascidos após a publicação dessa data estão automaticamente libertos. Seguindo o rumo aí, tem umas datas que não costumam aparecer na maioria das vezes, mas a gente vai ter a fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão pelas mãos do Joaquim Nabuco, em 1880. Um pouquinho mais à frente, em 1883, fundação da Confederação Abolicionista com o José do Patrocínio. E agora a gente volta para a linha do tempo que a gente conhece. Em 85, a Lei Saraiva-Kutegipe, que é a lei dos sexagenários, ou seja, se você tem um escravo com mais de 60 anos, ele está automaticamente liberto. Mas nem todo escravo, ou pouquíssimos escravos, melhor dizendo, conseguiam completar 60 anos de idade. Isso era bastante raro. O segundo problema é, ainda que ele supostamente completasse aquela idade, ele ainda tinha que pagar de indenização para o patrão mais 3 anos de trabalho antes que ele fosse liberto. Ou seja, essa lei, apesar de interessante, não serviu para muita coisa no caráter prático. Em 87, a gente tem uma carta onde o Deodoro da Fonseca envia para a Princesa Isabel a seguinte informação: nós, militares, deixaremos de perseguir escravos fugidos, ou seja, vocês não têm mais o aparato policial e militar para auxiliá-los. E, finalmente, em 88, a Lei Áurea que a gente conhece, que declara extinta a escravidão no Brasil a partir daquela data, o 13 de maio. Beleza? Só que aí, na hora que você está anotando no caderno, você pensa assim, poxa, quantas datas, quanta informação, tal. Aí eu achei um infográfico da revista Nova Escola, e ele fala assim, que tal se a gente muda o formato da nossa anotação e a gente cruza essa linha do tempo com outras estatísticas de preço dos escravos ou da quantidade de gente que entrou e tal. Então, acho que assim fica mais rico. E aqui em cima a gente tem algumas estatísticas da compra, da quantidade de escravos comprados e vendidos, especialmente depois da Lei Eusébio de Queiroz. Então, vamos lá. Segundo ponto para a gente ter em mente, agora que a gente fez esse panorama geral, é uma questão de adequação de vocabulário, né? De quais são as ferramentas que a gente precisa dominar para poder resolver essas questões. Primeiro ponto é escravidão de ganho, precisamos defini-la. O que é isso? É quando você vai ter um escravo, geralmente realizando trabalhos urbanos, ele recebe por aquilo, depois quando chega o fim do dia de trabalho, ou o fim de um determinado período, ele presta contas para o seu patrão.
O exemplo mais legal disso, ou mais fácil de lembrar, todo mundo leu o Cortiço, lembra disso? Naturalismo e tal. Lembra da Bertoleza? Que ela trabalha para uma outra pessoa? É um caso de escravidão de ganho. Segundo ponto é a alforria, que é a compra de liberdade. Isso vai ser extremamente vantajoso também para o senhor de escravo, porque vamos supor que um escravo mais velho, a partir da escravidão de ganho, juntou um dinheiro e consegue pagar a própria alforria. O que ele faz? Ele fala, olha, eu troco a mim mesmo por um escravo mais jovem. E para o patrão o custo disso vai ser relativamente pequeno, ele sai no lucro do mesmo jeito. Simbora para sapatos. Todo mundo ligado à questão dos sapatos. Por que isso aqui é extremamente importante? Dá uma olhadinha na foto. Você vai ver que escravos no século XIX estarão sempre descalços. Como é que você sabe que esse cara virou um homem livre? Porque uma das primeiras coisas que ele vai fazer é trocar um marcador social. Ele vai começar a se calçar e sair na rua calçado. Tem outras fotografias para a gente dar uma olhada depois. Questões de branqueamento aqui. Os brasileiros, na época, especialmente os latifundiários, vão fazer um esforço muito grande no sentido do embranquecimento, então a gente vai ter migração europeia, especialmente italiana e alemã, em 1870. Por que essa data de 1870 é extremamente importante? Porque a gente vai estar passando por guerras de unificação, tanto na Itália quanto na Alemanha. E essa galera vem para cá. Também tem imigração japonesa aí, mas cuidado para não confundir, porque eles não entram nesse plano de branqueamento. Depois tem aquelas questões de colonato e parceria, de como isso foi ocupado, especialmente porque a gente já vai estar naquele período do ciclo do café, no Segundo Reinado e tudo mais. Por último, tem o significado político e social da abolição. O que é que isso significou para nós, enquanto sociedade, e que marcas históricas, né, ficam que a gente ainda tem que resolver. E isso cola, evidentemente, com as formas de resistência. Então, como é que essas populações estão lidando com isso no período, e isso deixa uma determinada marca, e como é que a gente lida com essas questões. Ok, aí você pensa, poxa, Jorge, você está me contando um monte de coisa, mas e aí, cara? Bom, quando eu era pequeno, minha mãe dizia para mim, meu filho, mata a cobra e mostra o pau. Cara, uma coisa é você teorizar. Então, vamos embora para as questões, resolver isso aqui bem rapidinho. Eu peguei uma questão só sobre escravidão de ganho. Então, a gente está no Enem 2010, segunda aplicação. Vou passar bem rapidinho por ela. Então ele fala assim, imagem retrata uma cena da vida cotidiana de escravos urbanos no início do século XIX. Lembrando que atividades desempenhadas por esses trabalhadores eram diversas. Os escravos de aluguel representados na pintura. Se você já sabe o conceito de escravidão de ganho, você vai para qual alternativa? Direto na letra C, ou seja, realizam trabalhos temporários em troca de pagamento pelos seus senhores. Simbora. Alforria, esse é o clássico do século XIX, né? Escravos que participaram na Guerra do Paraguai têm libertação automática, tem alforria automática. Mas o problema é, na hora que esse cara chega em casa, ele descobre que os seus familiares continuam cativos. E isso gera um problema social gigantesco. Então a questão pergunta exatamente isso para nós. Ele fala, bom, a contradição que está sendo mostrada aí, evidentemente, vai ser negação de cidadania a quem ficou para trás. Ou seja, se você faz a leitura disso aqui com calma, bateu o olho nessa imagem, já sabe, opa, Guerra do Paraguai, os caras ficaram para trás, a alternativa pula no seu rosto, muito, muito rapidamente. A questão dos sapatos, que eu tinha mostrado para vocês, está aí no Enem de 2011, ele fala assim, que aspecto histórico da escravidão do Brasil do século XIX pode ser identificado a partir da análise do vestuário do casal retratado acima. Se olha bem para a foto, você vai ver um casal de escravos, porque eles estão fazendo, enfim, trajes muito bem alinhados, mas tem o lance do sapato. Então, a gente vai para a alternativa C. O sapato é um importante elemento de diferenciação social entre os negros libertos ou os em melhores condições na ordem escravista. Outras coisas que vão aparecer aqui também, às vezes você vai ver questões sobre escravos que têm escravos. Sim, possível. Ou escravos que se libertaram, às vezes, por meio de irmandades e confrarias, e depois vão tentar libertar o restante da sua família. Então, isso, acontecem questões desse tipo também. Coloquei essa dos sapatos aqui para a gente dar uma olhada. Na imagem de cá, em sépia, você está vendo uma moça sendo carregada numa liteira, e você vê o escravo descalço e a mocinha vestida lá, indo para a festa. E na outra imagem, em preto e branco, você tem o dono e os escravos todos de pés descalços atrás. Certo? Só lembrar que fotografia chega no Brasil no período Dom Pedro II, ele vai ser um dos caras que vai ajudar o Luiz Daguerre, que é o cara que traz o daguerreótipo para cá, que é como se fosse assim, o tataravô da máquina fotográfica. E uma curiosidade histórica interessante também nesse período, galera.
A foto demorava tanto para ser batida, a parte química da luz batendo no filme, que era comum você ter que ficar alguma coisa entre 10 e 15 minutos paradinho para a foto poder sair, senão ela borrava. Então, o que aconteceu? Os caras começam a colocar hastes de metal para te segurar num lugar e você poder fazer a pose e sair certinho na foto. Beleza? Então, vamos lá. Questões de branqueamento. Está aí o quadro Redenção de Cã. Presta atenção nesse quadro que você vai ver, de um lado, a avó negra, o casal mulato e a criancinha branca. Então, isso encaixa muito bem naquela história do projeto de branqueamento das elites coloniais, ou melhor dizendo, das elites imperiais, desculpa, no século XIX brasileiro. Então, ele fala assim, na imagem, o autor procura representar as diferentes gerações de uma família associada à noção consagrada pelas elites intelectuais da época, que era a de única possível embranquecimento da população. Significado político e social da abolição. Vamos com calma, porque tem dois textos que a gente precisa digerir devagarinho. No texto 1, ele fala assim, em todo o país, a lei de 3 de maio de 88 libertou poucos negros em relação à população de cor. A maioria já havia conquistado a alforria antes de 1888, por meio das estratégias possíveis. No entanto, a importância histórica de 88 não pode ser mensurada apenas em termos numéricos. O impacto que a extinção da escravidão causou na sociedade constituída a partir da legitimidade da propriedade sobre a pessoa não cabe em cifras. Então, o que ele está dizendo para nós naquele primeiro texto é, perceba como a ideia de propriedade de homem a homem caiu. E isso tem um impacto social muito mais profundo do que qualquer estatística pode mostrar para nós. No segundo texto, ele fala assim, nos anos imediatamente anteriores à abolição, a população livre do Rio de Janeiro se tornou mais numerosa e diversificada. Os escravos, bem menos numerosos que antes, e com os africanos mais aculturados, certamente não se distinguiam muito facilmente dos libertos e dos pardos e pardos livres habitantes da cidade. Também já não é razoável presumir que uma pessoa de cor seja provavelmente cativa, pois os negros libertos e livres podiam ser encontrados em toda parte. Então é como a gente costuma dizer, a escravidão cai por N motivos, um deles é que ela já vinha apodrecendo por dentro há muito tempo. Depois vem o item e pergunta para nós, bom, o que tem a ver o texto 1 com o texto 2? Ele busca, cuidado com esse comando, aquilo que complementa. Qual é a chave na hora que você está fazendo a prova de humanidades do Enem? Olha o comando se ele está perguntando para você causa, consequência, o que complementa, o que difere, por quê. Essa é a hora que o examinador vai colocar uma série de itens lá que podem até ser verdadeiros e podem até conter informações corretas, mas não te respondem o comando, nesse caso, o de complementaridade. Beleza? Então, o que complementa um com o outro aqui? A gente vai direto, é o significado político disso aí. Beleza? E formas de resistência, a gente já está indo para o finalzinho. Ele fala assim, seguiam-se 20 criados cuidadosamente vestidos e montados em soberbos cavalos. Depois desses, marchava o embaixador do rei do Congo, magnificamente ornado, de seda azul, para anunciar ao Estado que a vinda do rei estava destinada para o dia 16. Em resposta, obteve repetidas vivas do povo, que concorreu alegre e admirado de tanta grandeza. Então ele está falando para nós da coroação do rei do Congo, que vai dar nas congadas. Ele fala, isso é um processo de quê? Quando você traz um costume africano, coloca ele no Brasil, mas você bate no liquidificador uma série de outras tradições, e o que sai no final é um híbrido. Ou seja, uma mistura de tudo aquilo. Então a gente vai lá na ressignificação cultural. Mais uma de resistência, bem rapidinho. Ele mostra para nós a questão de como determinadas divindades africanas se convertem em santos católicos. De novo, batendo na tecla do hibridismo aqui. Depois ele fala, posteriormente ressignificados no interior de certas irmandades e no contrato com outra matriz religiosa, o ícone e a prática mencionada no texto estiveram desde o século XVII relacionados ao esforço da Igreja Católica para... Agora vamos com calma. A gente sabe que ocorre esse movimento entre africanos, mas qual é o interesse da Igreja Católica nisso? Ou seja, ela vai tentar botar um freio, o que ela vai fazer? Quando você olha as opções, a gente vai para a cristianização. Por quê? Nós temos medo daqueles deuses, nós não aceitamos os deuses que vocês cultuam. Então sincretize os seus com os nossos, e aí o atrito diminui, a gente fica mais tranquilo dos dois lados. E convicções religiosas dos escravos eram, entretanto, colocadas a duras provas quando sua chegada ao Novo Mundo, onde eram batizados obrigatoriamente para a salvação da sua alma e deveriam curvar-se às doutrinas religiosas dos seus mestres.
Iemanjá, a mãe numerosa de outros orixás, foi sincretizada com Nossa Senhora da Conceição e Nanaburucu. A mais idosa das divindades das águas foi comparada com Santana, mãe da Virgem Maria. De novo, sincretismo religioso no Brasil colônia foi uma estratégia usada pelos negros escravizados para, antes de responder as opções, para que a gente faz sincretismo religioso? Para tentar, de alguma maneira, se preservar, para tentar sobreviver, enfim. E aí a gente chega à alternativa C, beleza? Simbora. Luiz Gama, nome importante que a gente precisa lembrar. O cara é um estudioso, enfim, não se formou em Direito, mas militou ativamente, conseguiu libertar, se eu não me engano, mais de 1000 negros escravos ao longo da sua carreira. Nasce, salvo engano, de pai livre e mãe escrava, é vendido, se alfabetiza tardiamente, depois virou um defensor dos direitos dessa população. Ele fala assim: sou filho natural de uma negra, africana livre, da costa da Mina, Nagô de nação, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa de estatura, magra, bonita, a cor era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes alvíssimos como a neve, muito altiva, geniosa, insofrida. Dava seu comércio, era quitandeira, muito laboriosa, e mais de uma vez na Bahia foi presa, como suspeita de envolver-se em planos de insurreição de escravos que não tiveram efeito. Ele pergunta para nós, nesse trecho, o que Luiz Gama está ressaltando? A gente tem a tendência de ir direto para as características físicas da mãe dele e pensar em laços de solidariedade familiar. Mas o que está nas entrelinhas do que ele está dizendo aí? Ela era livre, pagã, recusou o batismo, foi presa mais de uma vez, participou desses movimentos sociais. Então, a gente vai para resistência cultural. Beleza? E vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado. Valeu. Se cuidem e façam uma excelente prova nesse domingo. Belezinha? Então, beleza, gente. Agora que a gente viu as dicas principais aí acerca de escravidão, eu iria fazer uns comentários finais para a prova de História e também para a prova de Humanidades como um todo. A primeira coisa é, leia o seu texto com calma e, além de ler o texto, olha com cuidado quando você tem aquela legendinha, geralmente, embaixo do texto, embaixo da foto, porque aquilo ali vai te mostrar em que período histórico aquela fonte foi produzida, quem é o autor, tal. Então isso já mata uma série de charadas para você, beleza? Então faz o seguinte, lê a questão, lê a legenda, para pensar ali 5, 10 segundos qual é o contexto, qual é o momento onde aquilo foi produzido, depois cai para o comando. Chegou ali no comando, fica de olho, porque o comando às vezes vai pedir causa, vai pedir consequência, vai pedir, sei lá, detalhes de processos históricos, enfim. E entre as opções você pode, às vezes, ter uma informação que é verdadeira, mas que não te responde aquilo que a questão está pedindo, beleza? Então, vou ficando por aqui. Boa sorte para todo mundo, façam uma excelente prova e, como eu sempre digo, gente, um abração para todo mundo, racha de estudar e até mais.